Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Cássia Passanhola, e hoje eu estou aqui para a gente falar de vida, carreira e negócios sem filtro com a Vivian Lopes, minha parceira aí, onde a gente vai hoje aí, ó, desvendar muitas coisas da área de comunicação, falando sobre LinkedIn. Ela é especialista e estrategista para isso, né, Vivian? Fala aí um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Cássia. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Eu adoro conversar sobre esses três temas, então vai ser maravilhoso. Como a Cássia disse, eu sou estrategista de comunicação, marketing e treinadora de LinkedIn, né? LinkedIn Trainer. Certo, muito bom. Vivian, essa coisa do LinkedIn, ele acaba sendo aí meio que um... a gente está desvendando, né? Porque nós temos aí várias outras redes sociais e o pessoal às vezes confunde, né? Porque nós temos aí a rede social que a gente usa aí no dia a dia, vamos falar Instagram, Uhum. Facebook e o LinkedIn. Mas o LinkedIn ele é voltado para a área profissional somente. Que você que é especialista nisso, fala um pouquinho para gente. Verdade, Cássia. Excelente a sua pergunta, porque as pessoas às vezes chegam para conversar comigo e falam: Nossa, Vivian, mas LinkedIn, nem dou conta do Instagram. Você vem me chegar com uma outra rede. Pra quê? Por quê? E é exatamente isso que eu vou destacar agora, né, para Uhum. vocês que estão aqui ouvindo, né, esse podcast. Então, o LinkedIn, ele é uma rede social profissional. Na verdade, é a única rede social profissional Tá. que existe hoje no mercado. Uhum. Não tem outra. É a única rede que está focada ali em negócios, que tem um direcionamento mais para carreira. Não é uma rede nova. Agora, em maio de 2023, ela completou exatos 20 anos. Uhum. Eu uso o LinkedIn já faz muitos anos, muitos anos. Então, que bom, você está na vanguarda aí. Tô. Mas é uma rede diferente. Né? Pensa comigo, se você abre o Instagram, começa lá a passar, você vai ver coisas de entretenimento, você vai ver moda, você vai ver piada, você vai ver gatinho, né? Sim, E sim. dificilmente você, até é claro, existem profissionais que ensinam coisas no Instagram, a gente Uhum. sabe disso. Mas o propósito da rede, né, da pessoa entrar na rede, não é aprender, não é você fazer negócios no primeiro momento. Tá, Né? entendi. A raiz ali, ela não é. Acabou se transformando em alguns perfis ali, as pessoas de fato ganham dinheiro com isso, né? Muito dinheiro em alguns segmentos. Agora, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de negócios, empresários que precisam se relacionar, fazer o networking entre eles, né? Esse olhar, né, para o desenvolvimento profissional é o LinkedIn. Tá. A gente pode, então, de uma maneira bem prática, assim, a gente pode entender que o LinkedIn, ele é aquela situação, assim, que lá no passado, né, porque eu sou da época, assim, que a gente colocava o currículo debaixo do braço, batia na porta das empresas e aí você fazia a sua própria Sim. apresentação. E a gente tem o LinkedIn hoje para isso. É mais ou menos isso. O LinkedIn é uma ferramenta excepcional que complementa e enriquece essa apresentação pessoal. Né? Tá. Ela colabora muito, né? Eu falo bastante de marketing pessoal, marca pessoal, porque o LinkedIn ele está totalmente atrelado a isso. Né? Você bem Certo. falou da apresentação que era com o currículo embaixo do braço. Hoje a gente tem a tecnologia que nos ajuda, fortalece aí essa comunicação, porque você não tem uma folha só. Né? Imagina, gente, uma folha hoje, nesse mundo que a gente vive, uma folha. O que ela transmite? Ela transmite o seu passado puro. Sim, É sim. somente o seu passado, aquela folha. Verdade. Né? E aí eu falo o seguinte, que quem entra no LinkedIn, quem está lá, não pode encarar essa rede como um currículo online. Ela é diferente. É claro que vai ter ali, sei lá, 90, 80% dos dados que existem no seu currículo ali na Sim. folha, no arquivo, sim. Mas isso é só um pedaço de você, do seu marketing pessoal, da sua marca pessoal. Isso é uma parte. E todo o resto ali,
Como que você vai comunicar? Porque o mercado hoje a gente sabe, né? A gente sabe. Comunicação, É né? comunicação importantíssima para a Sim, gente se sim. destacar, se diferenciar, não ser mais do mesmo. Por que você e não fulano? E aí? Né? Mas aí a gente tem, por exemplo, né, que nem eu estou lá já faz muitos anos e eu vejo muitas empresas de recrutamento, ou até mesmo as próprias empresas, fazendo avaliação de profissionais só por aquela máscara que está ali e já descarta. O que você fala sobre isso? Sim, infelizmente é muito prático, né? É muito mais fácil o recrutador fazer a busca ali com a ferramenta, quem tem, né? A empresa que contrata a ferramenta o recruiter ali de seleção do LinkedIn, tem um banco de dados maravilhoso na mão ali, online disponível. Então, vai fazer a busca e sim, nós somos julgados pelo nosso perfil. Não tem como fugir disso hoje. Eu sempre falo, até nas minhas palestras, nos treinamentos, que o digital vem primeiro, né? O digital first. Então, a nossa marca pessoal digital, ela chega antes da gente. Querendo ou não, ela vai chegar antes. E aí, o que a gente está fazendo para trabalhar nesse sentido, para fortalecer, né? Enriquecer esse posicionamento digital profissional, né? Por exemplo, no LinkedIn, que é o que a gente está falando agora. Então, precisa lembrar disso, porque sim, né? Eles vão descartar, vão chamar você, vão querer se aproximar. Muita coisa acontece naquele e-mail, né, o inbox do LinkedIn. Sim. O jogo acontece muito ali dentro. Por isso que é importante ter uma profissional com conhecimento, por exemplo, como você, para que dê um suporte, para que você faça o seu perfil ali dentro, usando todas as técnicas e os algoritmos que o LinkedIn tem, para você poder passar uma boa impressão quando você é procurado, certo? Exatamente. Essa é a nossa expertise hoje, o nosso carro-chefe dentro da V-Content. É trazer a essência do profissional para o perfil do LinkedIn. Isso é a base tecnológica, né, a base ferramental do marketing pessoal. É só isso? Não. Mas é um excelente começo. Sim. Você ter um perfil que te represente verdadeiramente, que está alinhado aos seus valores, que está alinhado à sua marca pessoal hoje. Porque, vamos pegar a Cássia 10 anos atrás. Sim. A gente acaba mudando. Tem uma evolução, tem uma evolução, né? não Sim, é? Você concorda? Sim. Então, isso precisa acompanhar também, né? O nosso perfil precisa, na verdade, acompanhar essa nossa evolução. Então, não é só trocar foto. Tem muito... Gente, vocês não têm ideia. É muito campo. Quando a gente faz o checklist do reposicionamento profissional no LinkedIn dos nossos clientes, a gente cria um arquivo que já chegou, dependendo da minha... Tem uma cliente minha que essa é recorde. Ela é profissional, fonoaudióloga da voz, né, do mundo ali da fonoaudiologia. Ela tem mestrado, doutorado, deu 29 páginas o checklist dela. Gente, mas calma, não é regra, tá? Mas é só de alinhamento do perfil dela. Só de perfil. Só de perfil. Então, um perfil mediano chega a pelo menos 4 páginas de checklist, né? Que a gente monta um documento, vai para você aprovar. Aí a gente discute, alinha. E depois disso é que tudo isso vai para o LinkedIn. Então, tem todo um processinho. E aí, ali você imputa todas as informações necessárias. Então, a gente pode considerar, assim, que a importância do LinkedIn é a comunicação não verbal. É aquela que a gente escrever bem, saber contar a sua história profissional, mas também saber falar o quanto você evoluiu e o quanto você tem de conhecimento, experiência e vivência naquilo que você se coloca como especialista. É mais ou menos isso. É esse o caminho. Né? A gente tem que olhar sempre para os pontos-chave. O que é o meu ponto forte? Então, essa clareza sobre os nossos pontos fortes, gente, é clichê, mas é autoconhecimento. É autoconhecimento, sim. Então, na entrevista que nós fazemos quando o cliente começa, por exemplo, né, só para ilustrar, é feita uma entrevista bem detalhada. E a pessoa, o cliente explica, conta as suas histórias.
E eu e a consultora, a gente está só anotando. Isso aqui a gente vai destacar, isso aqui fica em segundo plano, esse aqui não é para falar. Então, a gente cria todo um storytelling, destaca alguns elementos de acordo com o momento do profissional, né, para que eles consigam projetar essa imagem de forma mais assertiva, atrativa e estratégica. Persuasiva, né? Persuasiva também, e estratégica, sim. né? Porque precisa ter ali palavra-chave, enfim. Então, sou suspeita para falar, mas é um trabalho, assim, minucioso que a gente tem paixão, porque transforma. E aquela situação, né? Porque assim, como a gente falou no começo, né? A diferença das redes sociais, né? A gente vê, por exemplo, muito nas redes sociais paralelas, né? Que não é LinkedIn, que não é focado na parte profissional. Uma comunicação de que o conhecimento estudado, acadêmico e de formações e de especializações, ele não é tão válido assim e que você pode descobrir o mundo e conquistar o mundo sem isso. No LinkedIn isso não funciona, né? Excelente ponto. Cássia, eu acredito que não é que não importa, essa é a minha visão, tá? Não é que não importa a sua formação ou pós, não é isso. Acontece que isso não é mais suficiente no mercado hoje. Não é mais suficiente só ter o título, só ter o diploma. Porque quantas mil pessoas tem nesse mercado, nesse segmento? Por que você e não o fulano ou a fulana? Então, assim, existem histórias, palavras-chave, posicionamentos que vão te destacar, te tornar mais atrativa no mercado, ou te jogar num balaio de é tudo igual, é tudo mais do mesmo. Sim. Então, a gente teria que ter uma evidência maior nos nossos soft skills. É um equilíbrio. Precisa isso. ter uma comunicação bem equilibrada, mas de verdade a gente precisa trazer uma lupa para os soft skills. Né? O marketing pessoal, ele está voltado para essa combinação do hard skill, valores, sim, né? O que você acredita, quais são seus inegociáveis e os soft skills mesmo. Sua capacidade de se comunicar, sim, de falar em público, de liderar, de inovar. Então, tem uma série aí de soft skills que precisam ser bem comunicados para você não cair lá no balaio do mais do mesmo ou passar como invisível, né? Profissional invisível. Fazer com que fique técnico, mas bem humanizado, né? Trazer a pessoa, né? A essência dela para aquilo que está escrito, né? Para que possa, quem está ali lendo, consiga ter mais ou menos, vamos dizer assim, criar aquela imagem de que a pessoa tem conhecimento, mas ela também consegue ter uma boa comunicação. Exato. Ter uma relação boa no meio aonde ela está. É mais ou menos isso, né? É por aí. Precisa ter esse lado de hard skill, de formação, Cássia, até porque, eu não vou generalizar, tá? Mas a maioria precisa de uma base técnica, teórica. Gente, é necessário. Por quanto tempo uma pessoa consegue aprofundar naquilo se ela só tem ali 2, 3 anos de vivência e não tem uma base, sabe, teórica, de estudo? Não sei, é difícil a gente julgar assim sem saber, mas a base teórica, ela vai te levar mais longe. Sim, sim. A gente vê muito hoje, né, por exemplo, assim, é claro que dentro, né, aqui é só um parênteses que eu coloco, os jovens se formando e saindo das faculdades ou de uma MBA, sai da faculdade, faz uma MBA e se coloca como experiente, né? E eu vejo isso muito em perfis no LinkedIn, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente vê o LinkedIn fazendo várias campanhas aí, por exemplo, dos 50+, né? Para dar um valor maior na experiência com vivência, né?
Como que você trabalha isso? Assim, você é especialista nessa área. Como que você trabalha esses dois clientes? Então, é importantíssimo a gente entender que experiência vem com o tempo. Sim, sim. Tem piloto que vai voar um voo comercial, ele precisa ter um número X de voo, teste, enfim, ele não pode pegar um avião comercial sem Sim. ter praticado antes. Um cirurgião, a mesma coisa. Então, precisa ter essa estrada de treino, de prática, para depois se dizer experiente, né? Sim, sim. Então, assim, a gente precisa falar a verdade, precisa comunicar, não pode inventar um personagem, vou fazer marketing pessoal, vou inventar um Sim, personagem. sim. Não, gente. A gente vê muito isso hoje, né? Que Infelizmente. são as máscaras, né, que são colocadas, Elas, né? primeiro, que não são sustentáveis, é a questão do quanto tempo a pessoa consegue falar sobre aquilo, Sim, né? sim. Começa por aí. Uhum. Então, é uma jornada toda e tem que falar a verdade. A gente pode envolver histórias, ter storytelling, né? Tem uma área do perfil que chama sobre, né? O seu about, que você tem ali 2.000 caracteres que dá para você contar uma história significativa. 2.000 caracteres é um texto bom. Sim, sim. Então, você pode ali contar uma história. Agora, a gente tem que lembrar, quando você tocou no ponto do 50 a mais, eu acho, assim, sensacional essa tendência. Por quê? E que bom que algumas empresas e o mercado está começando a olhar para o profissional 50 a mais, né? Porque alguns anos atrás, quem tinha 40 já era velho, Sim, sim, né? sim. Então, é preocupante isso. O brasileiro, ele é uma população jovem, extremamente jovem, se a gente for comparar com Europa. Como que o nosso mercado vai se sustentar só podendo, só querendo, né? O desejo de contratar é só para profissionais de entre 20 e 30 anos. Gente, não se sustenta. O mercado de trabalho não se sustenta assim. Não, eu não acredito que isso é sustentável ali, né, ao longo dos anos. Então, quem tem mais de 40, mais de 50, precisa se ligar, porque o mercado está se reabrindo Para esse perfil. para esse perfil. E aí entra a importância de eles se adequarem ao mercado digital, olhando, por exemplo, para o LinkedIn, Sim. porque estão sendo buscados profissionais com essas características, né? Vivência, bagagem técnica, experiência de vida, porque a gente aprende bastante com Sim, porque a assim, vida. é o que eu sempre falo, né? Os jovens, eles saem com uma formação técnica da universidade, né? Com um conhecimento teórico. Mas a prática, a hora que eles vão para campo, eles precisam ter pessoas com vivência, né? Com essa bagagem, para que possa juntar o velho no novo e fazer Exato. o real acontecer hoje de uma maneira diferente, né? Então, eu vejo muito isso. E não tem como você pegar o jovem e jogar ele para fazer as coisas, ele não tem referência nenhuma, né? Então, eu acho que o mercado teve um momento aí, né, muito dessa coisa de que vamos nos jovens, e deixou um pouco aí os 50 a mais de lado. E agora precisa retomar isso porque viu que ficou faltando uma ponta, né? Ficou faltando a ponta da vivência, da bagagem mesmo, né? Ficou faltando uma ponta. Né? E que bom que o ser humano, ele funciona dessa forma, né? Eu acredito, assim, que a gente vai de um extremo ao outro para voltar e falar, nossa, aqui é o centro. Fazer os alinhamentos, né? Alinhar a rota, né? Vamos dizer assim. Exato, né? mas a gente precisa sentir os extremos para depois encontrar um equilíbrio, sabe? E eu vejo a gente nesse caminho, por exemplo, em relação ao etarismo, né? Pegando esse gancho, que você sai de um extremo ao outro, né? De só contratar jovem e vai agora começar a olhar para quem tem mais vivência, experiência de vida, como, poxa, é de se considerar. Porque não é um não anula o outro. Não anula. Na verdade, é um agrupamento.
É necessário. Sim. É necessário você ter a experiência com vivência. É necessário você ter o jovem ali que está de sangue novo, que a gente fala muito, É né? excelente também. Com toda a garra de querer fazer diferente, de querer criar coisas novas. Tem a tecnologia, né, como suporte para tudo isso. A gente está aí falando muito de inteligência artificial e outras, né, tecnologias novas que estão surgindo. Então, eu acho que é tudo junto, não tem mais aquela separação, né? Eu acho que um complementa o outro e isso faz com que as inovações aconteçam e a evolução acontece. Sim, sim, porque, na verdade, é a primeira vez na história que tem-se tantas gerações no mercado de trabalho. Sim. Entende? Era muito separado. Tinha lá a criança, o jovem, e não, né, se trabalhava ali, não ficava no mercado de trabalho, trabalhava, enfim, né, em outras áreas ali, ou com a família. E hoje você vê todas essas gerações empregadas, ou empreendendo, trabalhando, junto, né, no mesmo ambiente, às vezes. E é um super desafio. Né? Eu acho que o grande desafio é coordenar essas carreiras ali, tudo junto. Mas é o que você disse, a inovação ela acontece quando existe diversidade, né? É mais fácil acontecer uma inovação quando existe a diversidade. Fala-se muito disso, de trazer opiniões, ângulos, vieses distintos, porque senão a gente fica numa bolha, né, Cássia? Sim, a gente perde-se a essência, né? Eu acho que perde-se muito, a gente sempre fala, né, eu faço consultoria, né? E sempre quando eu vou cuidar da parte de gestão de pessoas, a primeira coisa que eu pergunto, aonde está o histórico humano da sua empresa? Né? Por que ela nasceu, Por né? que ela nasceu, né? Então, e as empresas, chegou um momento que estava perdendo isso, né? Essa coisa de inovação, tecnologia, tudo muito mecanizado. Então, começou todo mundo achando que tudo ia fluir sozinho, né? Então, eu acho que agora volta a ter, como você disse, né? Foi do 8 a 80 e agora começa a fazer o alinhamento das rotas mesmo, né? Então, eu acho que saber entender a diferença dessas redes que a gente tem, né, de comunicação, né, que é todas que a gente existe, e saber entender que o LinkedIn, ele é uma ferramenta de extrema importância para o profissional. E aí, com base nisso, qual é a mensagem que você deixa pra gente com relação a isso? Que o digital vem primeiro. Sim. As pessoas te buscam. Não se engane. As pessoas te buscam na internet e o que aparecer é por onde elas vão começar a te julgar e ver se vai querer dar agenda para você, se vai querer fazer reunião com você. Infelizmente, né? Todo mundo tem 24 horas, a gente precisa fazer decisões, né? Tomar atitudes ali e decidir com quem que a gente vai se encontrar. Quando a gente tem um posicionamento assertivo, alinhado com quem nós somos, mais, né, somado ao que a gente faz, quem a gente ajuda, e esse é o cenário ideal, né? Entendi. É saber se colocar hoje no mercado. É esse posicionamento profissional, né, deixar o seu perfil preparado para essas visitas, para essas buscas que as pessoas fazem. Mesmo que esteja empregado. Claro, com absoluta certeza. Sim. Não importa se você tá, eu tô super bem, eu tô felicíssima no meu trabalho. Tá, você vai abandonar, então, o seu perfil? Você vai parar de falar com as pessoas do mercado? Você vai se fechar na sua bolha? Daqui a pouco, passa o tempo, você não percebe, você tá fora desse ambiente, você tá preso numa bolha, não tem relacionamento, não tem networking fora, e você não está preparado para ser visto e valorizado e reconhecido pelo que você faz. E aí, você tem que correr atrás do prejuízo. Sim. E aí, o navio, ele não vira num minutinho. Não. Leva um tempo até fazer a curva ali. E esse é o tempo que as pessoas, às vezes, não têm. Não tem, porque precisa gerar renda, ter receita.
não é? E aí você tem que deixar sempre ali atualizado, pronto, né? Para que você esteja sempre com o campo aberto, né? Eu acho que nós vemos aí de um passado profissional onde todo mundo queria entrar numa empresa e ficar para o resto da vida, até isso já acabou faz tempo. Não existe mais. E hoje isso é muito diferente, né? Então, as pessoas deixam de ser funcionários e passam a ser colaboradores. É essa a diferença, né? De que você está ali colaborando com o processo, mas o processo chega um momento que ele muda. E nessa mudança pode ser que você não faça mais parte dele. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Então, eu vejo o LinkedIn como uma ferramenta maravilhosa para que você exponha mesmo o seu conhecimento, mas com um profissional que te dê um suporte, né? Que é o trabalho que você faz, né? Sim, é o trabalho que a V-Content faz já há 7 anos. Trabalhamos com isso. E de fato, né? Não pode esperar a água bater. Agora eu vou começar. Não, gente, todo dia ali, né? Vai repensando, vai trazendo informação para o seu perfil, vai pensando na forma como você quer ser percebido pelo mercado. Então, não é só colocar a faculdade, o cargo, não é só isso. Você e a sua marca pessoal tem uma série de atributos que vão muito além de só cargo e curso. Não é só isso. Eu vejo, às vezes a gente vê alguns perfis, né? Aonde a pessoa vai lá, quando tem o sobre, ela escreve 4 ou 5 linhas. Mas aí você vai embaixo, ela tem 20, 30 anos de carreira. Pois é. E como que você escreve 4 linhas, né? Ali você já vê que não condiz as informações, né? Então, fica desalinhado. Fica desalinhado. E aí tem muita coisa por debaixo desses 30 anos aí. Muita água que rolou, que se for colocada de uma maneira correta, fica muito mais atrativo, né? Sem dúvida, porque você vai estar contando algo que só você sabe. Sim. Como é que a gente vai se reposicionar, se diferenciar, se ninguém sabe? Essas informações, se você não leva isso para o mercado, para o mundo, para o seu perfil, né? Então, esse storytelling do about, do sobre, do LinkedIn, é o que a gente também ajuda a fazer, né? No processo ali de consultoria de perfil. Sim. E a gente escreve em primeira pessoa, para colocar todos os detalhes, a gente, né, faz toda uma priorização, uma hierarquização de dados, de informação. Porque esses 30 anos precisam ser contados. Sim. Né? Tem que ter, senão, imagina, só você fica sabendo disso. E é uma curva do herói, né? Ele tem que saber fazer a curva do herói da história profissional dele, né? Não pode ser uma coisa ali muito solta. Tem muita história, né? Pra poder contar sobre isso. Todo mundo tem. Sim. Vivian, querida, muito obrigada. Eu agradeço imensamente por você ter aceitado o meu convite para a gente estar fazendo esse podcast, para a gente estar falando aí sobre carreira, sobre LinkedIn, sobre estratégia. Então, eu agradeço demais a sua presença aqui e terão mais podcasts sobre isso com a Vivian Lopes nos próximos. Fiquem ligados aí no nosso canal.